eu vou conversar com a Diva Pires Ferreira, formada pela Escola Superior de Desenho Industrial e que tem uma interessante história para contar sobre o design dentro do Instituto Nacional de Tecnologia. Diva, eu queria que você começasse falando sobre a descoberta da profissão, como é que você foi parar na ESD nos anos 60, como é que você descobriu essa profissão, enfim, o que te passava na cabeça naquele momento? Olha, eu sou atípica, porque eu fui para a ESD depois de casada e ter filhos. Eu tinha feito Sociologia e Política na PUC, depois trabalhado em computação, e aí meu marido estava ganhando muito bem, eu podia voltar à universidade. Eu queria fazer arquitetura. E 10 dias antes do exame da ESD, eu descobri a ESD numa matéria de página inteira no Jornal do Brasil. Fui lá, me inscrevi e 10 dias depois eu fiz a prova. Tinha 10 anos que eu tinha saído do ensino médio e eu não me lembrava nada de matemática. Mas eu consegui tirar o mínimo 5. E consegui ser entrevistada pelo Berg Miller, pelo Zuenir Ventura e o Zuenir Ventura, o Berg Miller e o Aloysio Magalhães. E a coisa que eles me perguntaram, a primeira pergunta foi do Berg Miller, típica, que você conhece. Você acha que pode vir para essa escola com esse design mesmo? Eu disse, bom, meu desenho realmente não é muito bom, mas se eu tivesse o mínimo, eu não estava aqui para entrevista. Ficou quieto. Aí o Aloysio perguntou assim, como é que você vai fazer com as que você tendo filhos? Eu digo, você vai perguntar para as meninas que têm 18 anos se elas prometem que até terminar na escola ninguém vai ter filho? Os meus já estão na escola. E eu que não estava entre os 30 primeiros, eu fui selecionada para os 30 primeiros. Então, eu só entrei para a ESG porque eu era um pouco mais velha e eu tinha um pouco mais de jogo de cintura para responder a essas pessoas que eram os catedráticos da escola. Foi assim que eu entrei para a ESG. Bom, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre esse momento de formação profissional. O que você achava daquele ambiente escolar, daqueles professores, e aonde você ia buscando referências fora da sala de aula. A gente ainda tinha uma bibliografia relativamente escassa, né, em termos de acessibilidade. Bom, como é que você buscava eu acho que referências? essa questão de ser uma pessoa madura, eu tinha 29 anos quando fui para a escola, faz uma diferença enorme. Primeiro, eu já tinha morado no exterior, eu era fluente em inglês e francês, e eu sabia, até pela experiência de vida, de trabalho, selecionar material bibliográfico. Eu sempre li nas duas línguas. A escola foi uma revelação no sentido que ela tinha uma proposta metodológica que era muito importante. Podia ser um pouco germânica, como eles dizem, mas eu acho que foi muito importante. E a escola era muito viva, ela era muito alegre, havia uma integração muito grande entre as pessoas do primeiro para o último ano. Não era uma escola segmentada. Isso, acho que o ambiente entre os professores e os alunos era muito próximo. Eu acho que isso foi muito importante. Tá. E me fala, assim, revistas e livros, livros você acabou falando que você tinha. Revistas, o que se lia, o que circulava de revista? Tinha alguma coisa de revista de arquitetura já saindo no Brasil? Ai, meu Deus, eu não me lembro, mas eu me lembro que tinha uma revista que eu gostava muito, que não era brasileira, era uma revista chamada Project, que na verdade era polonesa. E que tinha, eu descobri que o design polonês era muito bom. Tanto principalmente de programação visual. Eu acho que tinha já algumas coisas da arquitetura. Tinha uma revista do Niemeyer, uma da Lina Bobardi, Tinha, mas isso não tinha muito para mim não teve. O que teve mais era conversa mesmo com as pessoas, falar sobre o projeto. E também, quer dizer, no meu tempo, a ESG, você fazia um primeiro ano, que você tinha até filosofia, tinha psicologia, tinha o Décio Pinhatari de professor, eu fui aluno do Zuenir, fui aluno do Pinhatari, que era, Humberto Eco foi fazer uma palestra na ESG. Então, era uma coisa muito viva.
E eu acho que era o estímulo da convivência que era muito importante. Cada um trazia uma ideia, se debatia muito ideias daquele barzinho da Bauhaus. E foi um período, na minha escola, uma questão muito ligada à política, né? Porque em 67 eu entro para a escola, em 68 nós paramos a escola. A gente parou a escola para aquela sala primeira, todo mundo em volta discutindo um projeto de escola de mudança. Fizemos uma Bienal de Desenho Industrial, que ganhou um prêmio depois e que era realmente a introdução do caos. Então, foi uma coisa muito viva, né? Tanto academicamente quanto politicamente, né? E me fala um pouco das primeiras oportunidades de estágio e de trabalho na escola e no período recém-formado. No meu tempo, não tinha esse negócio de estágio. Você se virava. A escola não arranjava nada, não sei se hoje arranja. Eu não fiz estágio nenhum. Eu, logo no final do primeiro ano, que eu optei por design de produto, eu fui fazer uma parceria com José Abramovich. Já no final do segundo ano da escola, que seria o primeiro, vamos dizer assim, design de produto, o Zé e eu começamos a ter projetos pagos por clientes. Então, enquanto eu estive na escola, eu fiz 3 projetos grandes com o Zé. Eu fiz um projeto isso é muito interessante, esses projetos. O primeiro foi um projeto de um telefone, de um interfone, para uma companhia. O do Vivier, que era o nosso professor de plástica, ele nos abriu o ateliê dele em Laranjeiras, Cosme Velho. Nós trabalhamos muito. No dia que a gente ia apresentar o modelo para o cliente, a Ericsson lançou, naquele dia, em todos os jornais brasileiros, o interfone que era absolutamente parecidíssimo com o nosso. Foi assim um banho de água fria. Um banho de água fria. Eu me lembro do Vivier dizer assim, não fiquem tristes, só mostra que você estava no caminho certo. Só que a gente não ganhou, não recebeu o dinheiro, né? Porque era realmente muito parecido. O segundo projeto foi pior ainda. A gente fez um projeto para uma casa de móveis, uma fábrica de móveis, uma estante, era um projeto modulado, que de uma estante podia virar um sofá podia ser uma poltrona, e a gente levou o projeto candidamente para a empresa, eles acharam ótimo. Eles disseram, deixa aqui assim um pouquinho para a gente dar uma pensada. Não nos chamaram de volta e 3 meses depois estava em todas as vitrines da loja. E nós não tínhamos nada escrito. Ou seja, foi a nossa segunda... O terceiro não. O terceiro foi um projeto de uma fábrica de bicicleta, em que nós tínhamos que fazer remodelar não só a bicicleta, como um carrinho, um cesto na frente, mas cujo requisito era carregar um bujão de gás desses de 20 quilos, que as pessoas até hoje usam como bicicleta. Mas, para isso, a gente mudou a forma de fabricação da fábrica. E a gente ganhou bastante dinheiro com esse projeto. E fez outros projetos juntos. Então, quando nós saímos da escola, nós já tínhamos alguns projetos grandes, esses foram os 3 primeiros, e que foram os nossos estágios, né? Mas foi assim que a gente começou. Me fala um pouco, então, depois que você se formou. E aí, que ano que você entra para o INT? Como é que começa o INT? Tem um período aí entre você se formar e o INT. Eu me formei em 71, porque eu parei um ano que eu fui para a Alemanha. Foi para a Alemanha estudar? Não, quer dizer, eu até frequentei uma escola eu fui para Munique, mas eu frequentei uma escola de artes visuais lá, de programação visual, mas eu fui acompanhando meu marido, que trabalhava na Siemens. Eu fui depois para São Paulo, então eu trabalhei num escritório em São Paulo, mas assim, uma coisa muito rápida. Quando eu voltei para o Rio em 72. Na verdade, eu fiz alguns projetos de design com o Zé, mas eu me sustentava mesmo como repórter do Jornal do Brasil. E em 75, eu estava trabalhando na Manchete, quando o Zé Abramovich foi convidado pelo Itilo e Hilda para fazer parte de um grupo de coordenação de desenho industrial que ia ser criado no MIC. Ministério da Indústria e Cultura. Não, Ministério da Ciência
Não, Da desculpa, Ministério da Indústria e Comércio, Comércio. mas dentro especificamente da Secretaria de Tecnologia Industrial. E eu fui para lá. A ideia, havia, em 73, o governo federal fez um programa de desenho industrial considerado dentre os 27 projetos prioritários para alavancar a tecnologia brasileira. E o Itiro foi chefiar esse grupo, em 75, que naquela altura já tinha financiado 9 projetos nacionalmente de desenho industrial. E aí nós fomos trabalhar nesse projeto. Esse projeto, nós elaboramos o projeto, mas ao mesmo tempo outros pequenos projetos foram feitos na secretaria, mas sempre no sentido de coordenação e de gestão e no sentido de divulgação do desenho industrial. Em 76, nós entregamos ao ministro o projeto de um Centro Nacional de Desenvolvimento de Produto, que não foi adiante. Nós quem? Você, nós ou o grupo? Zé Bramovic? Não. O grupo que escreveu o projeto, o grupo de desenho industrial da STI, MIC, escreveu esse projeto para a criação de um centro. Esse projeto foi entregue ao Ministério, mas no contexto da época, que era um tempo de alta inflação, o governo estava sem divisas, estava problema no auge da crise do petróleo, e toda a parte do MIC e da secretaria foram dirigidos para o Plano Nacional do Álcool.